desculpa interromper a sua música, mas aqui nesse vídeo eu quero explicar para você como que funcionam as aulas de violino online, para você entender melhor antes de você me mandar mensagem, se assim você se interessar. Bom, eu estou aqui na minha sala de aula, é a sala onde você teria aulas comigo, né, online, se você se interessar pelo que eu vou te dizer aqui, né, eu vou te mostrar como funcionam as aulas aqui através de algumas anotações, tá? Então vamos lá. Eu sou o Jackson, eu sou professor de violino já tem alguns anos. Eu migrei aqui para o online por conta da pandemia, né? Eu só estava dando aulas presenciais. Mas eu não só migrei para o online. Eu migrei para o online, mas junto com essa migração, eu percebi que as aulas online são diferentes. Os alunos, eles reclamavam muito, não os meus alunos, mas eu percebi que no começo assim da pandemia, que começou a ter mais aulas online, os alunos começaram a reclamar que as aulas online não estavam funcionando, né? E eu fui entender o porquê, falando, meu, existe cursos EAD, por que essas aulas não estão funcionando para esses alunos, né? Inclusive as aulas que eu estava tendo, assim, com alguns professores, não estava rolando, né? E daí eu fui buscar entender o porquê, então eu fiz até um trabalho na residência pedagógica, na faculdade, onde eu curso música, que eu sou licenciando de música na UEL, né, na Universidade Estadual de Londrina, curso música lá. Então, participando desse programa da RP, eu fui pesquisar todo esse universo online, né? Por que que tinha tantos esses problemas, o que que acontecia. E eu reparei que um problema que estava acontecendo muito forte era que os professores eles não tinham formação para dar aula online. Eles só tinham formação presencial, a maioria deles não tinha formação para dar aula online. Então, o que que acontecia? Os professores copiavam e colavam isso aqui na internet e achava que ia funcionar, né? Mas não funciona, porque é totalmente diferente. Bom, então eu estudei, assim, para resumir o resumo da ópera, eu estudei um pouco sobre esse formato aqui, o formato à distância, o formato remoto, o formato híbrido, eu estudei um pouco sobre essas coisas, assim, fiz um trabalho na residência pedagógica sobre isso, né, para elaborar material de apoio para os professores que estavam na rede pública e tal. Então, assim, eu comecei a dar essas aulas online e eu percebi que os meus alunos não estavam reclamando, que estava funcionando. Inclusive, eles estavam falando que estava bom, que estava maravilhoso, né? Enfim, para os alunos que estão aqui na minha cidade, eu dou aula presencial. Para os que não estão, eu dou aula online. E às vezes os que estão na cidade e não podem vir aqui, ou por conta do Covid, por conta de não bater horário, a gente faz as aulas online. Enquanto eu estou falando, você deve estar vendo alguns prints, algumas coisas assim, dos meus alunos falando sobre isso, tá? Eu espero que falando isso eu tenha te dado mais segurança de que as aulas online vão funcionar. Bom, então eu venho tendo alunos online, alunos presenciais, ambos estão aprendendo, né? Eu vou passar alguns vídeos de alguns dos meus alunos agora, os presenciais e os online também. O que você sabia fazer no seu instrumento antes das aulas com o professor Jackson? Você já tinha um violino, né, antes de dar aula comigo? Ah, eu tinha ganhado 2 meses antes só. E você tentou aprender antes? O arco veio solto, eu nem sabia que tinha que prender o arco, não sabia nada, zero coisa. Simbar. Agora, Só sobe o quarto dedo, mais. Deita mais ele. Isso. Aí acho que. do começo. Isso. Tipo, sempre quando vai aprender alguma música, você pergunta se tá muito difícil também, né? Porque às vezes tá muito difícil, mas você também deixa eu escolher algumas músicas. Por exemplo, a Seu Valença, você perguntou se eu queria tocar, eu falei, claro, né? Porque a Seu Valença é a Seu Valença. Então, tipo, você deixa eu escolher música e tal. É uma coisa bem interativa.
Ó que gozo vou ter quando ouvir meu Senhor rodeando de isso. Certo? Do começo do refrão. Oi? Começo do refrão, do coro. Ah, eu tô tão feliz. Faz tudo agora. Do zero e vai fazendo tudo. Onde que o dedo encosta na corda? Ele encosta a ponta. Vai dar pra... Aqui, tá vendo o cortinho? Tô. Essa é a parte que o dedo encosta. Ele encosta meio que... Ó, ele não fica assim e nem assim. Ele fica na diagonal. Todos os dedos vão encostar na diagonal. Isso, desse jeito mesmo. Aí, não é nem a unha. Você nunca vai encostar a unha na corda. E também não é a carne toda do dedo. É a ponta do dedo e, mais precisamente, a lateral esquerda do dedo. Tá? Que daí o dedo ele vai ficar meio que de lado assim, então é a lateral esquerda que vai encostar no braço do instrumento. Bom, então como que funcionam essas minhas aulas online? As minhas aulas online não são só as aulas. Eu percebi que para o formato online funcionar da melhor maneira que ele pode funcionar, assim, para ele funcionar bem, eu teria que dar aula, só que eu teria que estar disponível fora do horário da aula. Então como que eu faço? Eu faço assim, a gente tem a nossa videochamada semanal, né, pelo Zoom. Hoje está sendo pelo Zoom, pode ser que eu mude de plataforma, mas nós temos uma videochamada semanal que é a aula em si, né, que você e eu entra numa chamada e a gente conversa, eu vou te dando as orientações, vou vendo como que você está fazendo os passos a passo ali e tal, tudo certinho, para que a gente tenha esse momento de aula de até 1 hora. Por que até 1 hora? Porque se eu tenho uma instrução mais rápida para passar para você, não faz sentido eu segurar você durante 1 hora na frente do computador, tá? Então, às vezes a aula vai ter 20 minutos, às vezes a aula vai ter 40, às vezes a aula vai ter 50, às vezes a aula vai ter 1 hora, tá? Mas você não precisa se preocupar, tipo, mas quando a aula tiver 20 minutos, eu vou pagar 1 hora e não vou ter 1 hora de aula? Ué, como assim? Não, é o seguinte, você tem até essa 1 hora de aula, por quê? Porque às vezes as instruções são mais rápidas, só que a gente não tem só a aula. A aula síncrona é uma aula. Durante a semana, eu tenho um WhatsApp, que é um WhatsApp voltado, eu tenho um WhatsApp pessoal e um WhatsApp profissional. No WhatsApp profissional, é o WhatsApp voltado para você literalmente encher o saco, tá? É para você encher o saco. O que é encher o saco, no caso que eu tô falando? Para você me mandar mensagem o tempo inteiro. Para você, professor, tô com dúvida nisso, tá? Manda uma foto, manda um vídeo fazendo aquilo ali. Então, esse WhatsApp é um suporte para você mandar mensagem sempre que você tiver dúvida. Tem alunos meus que mandam mensagem 2 horas da manhã e se eu estou acordado e disposto a responder, eu entro, vejo e respondo. Às vezes eu entro, vejo e respondo no outro dia, que às vezes eu respondo mandando um vídeo de volta. Então assim, tem essa 1 hora semanal, só que o valor da mensalidade é voltado para que não seja só essa 1 hora semanal. Você vai pagar por essa 1 hora semanal de aula, até 1 hora semanal de aula, mas você também vai estar pagando por esse suporte pelo WhatsApp, que eu acho que é o mais importante, tá? Porque isso é muito interessante para eles, porque tipo assim, eles estão fazendo exercício, estão estudando, e daí tem alguma dúvida, algum problema, eles vão e me perguntam ali no WhatsApp,
né? Manda às vezes um vídeo ou uma foto de como está fazendo ali a mecânica do negócio, eu vou e respondo já, e eles já tiram a dúvida. Isso faz com que você não precise esperar até a próxima aula para tirar suas dúvidas. Você pode tirar durante a semana, isso faz com que o seu aprendizado fique muito mais rápido. Então, por isso que eu adotei esse formato, tá? Então, além das aulas semanais de até 1 hora, desse suporte do WhatsApp, você tem ainda troca de vídeos comigo. Tem vídeos que eu gravo já pensando que são dúvidas universais dos alunos. Por exemplo, às vezes você quer saber como que constrói uma escala, que são coisas assim que às vezes não tem só necessariamente a ver com o violino, mas que você vai começando a ter dúvidas, às vezes sobre teoria, coisas assim. Então eu gravo um vídeo e eu mando esse vídeo para você, tá? Esse vídeo gravado. Então, além das aulas, além do suporte, você vai ter essas gravações de vídeo, essas trocas de vídeo. Você manda vídeo mostrando como você está fazendo o exercício e eu mando um vídeo também mostrando como você pode fazer o exercício e também te explicando alguns conteúdos, às vezes extras sobre o violino e às vezes sobre o violino mesmo, só que daí gravado. Então, se for somar por semana, você tem muito mais do que 1 hora de aula. Eu também oriento todos os alunos em como adquirir o instrumento, qual que é o melhor instrumento para ele comprar. Às vezes ele está em dúvida, professor, tem esse aí, qual que eu pego? Né? Esse arco tá assim, assim, assado, fulano de tal disse que tá assim, mas tá barato demais, será que compensa? Enfim, eu oriento os alunos a comprar o instrumento, a levar para fazer o ajuste, oriento todas essas paradas. Inclusive, aqui nesse vídeo eu ainda vou te dizer o que você precisa fazer antes de começar uma aula de violino, tá? As coisas que você precisa fazer. Não é muito complicado, não é muito difícil, mas eu já vou te orientando aqui para você clicar no botão aqui para me mandar mensagem, sabendo de tudo que você precisa. Você clicando já consciente que você precisa fazer, tá? Você também tem acesso a uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Essa comunidade é o grupo de alunos mesmo, tá? Os alunos presenciais online, tudo junto, misturado num grupo só, porque ali eu mando às vezes conteúdos exclusivos para vocês. Não é com frequência, não é sempre, é de vez em quando, né? São conteúdos esporádicos, até porque você tem acesso a tanto conteúdo já tendo aula comigo, que se eu ficar colocando muita coisa ali, você não vai conseguir consumir tudo, tá? Então, eu deixo esse espaço em aberto que vocês podem conversar, eu vou conversar com vocês, às vezes eu proponho algumas ideias. Esses dias mesmo a gente trocou músicas, né? Músicas que cada um gosta de ouvir e a gente foi dando pitaco um na música do outro. Eu achei interessante isso na música que você colocou. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa música, que legal. Caramba, essa música existe. Então a gente trocou essas coisas assim, então a gente tem esses momentos também nesse suporte do WhatsApp. Às vezes tem alguma dúvida que o aluno acha que todo mundo vai ter, tipo, tem uma dúvida que eu acho que vocês também têm. Manda lá no grupo, eu respondo no grupo, todo mundo fica sabendo. Então a gente realmente é uma comunidade, tá? É um espaço onde a galera quer se desenvolver melhor musicalmente, tá? Então você tem acesso a isso também sendo aluno. Às vezes eu promovo alguns eventos, né? Umas oficinas, ultimamente eu estou fazendo bastante oficina de percepção musical, tá? Oficina para conseguir perceber, tirar música de ouvido, ler melhor partitura, algumas coisas assim complementares, né? Então, às vezes eu faço oficinas assim, você sendo meu aluno, e essas oficinas são meio que abertas, né? Eu divulgo para o público geral. Você sendo meu aluno, você tem desconto nessas oficinas, tá? Então, você vai sempre pagar mais barato porque você está sendo aluno. É um incentivo para você entrar nessa comunidade como um todo, né? Não participar só nos eventos, mas participar da regularidade nossa, né? Da nossa turma de fato. Bom, resumindo, é assim que funcionam as aulas. Suas aulas são particulares, até 1 hora de aula semanal, e você tem acesso ao suporte no WhatsApp para trocar vídeo de conteúdo, de dúvidas, do que você estiver precisando. E essa comunidade também no WhatsApp. Para você ter acesso a isso, o valor da mensalidade para ter aulas com acesso a tudo isso é R$ 149,90 por mês. Mas também tem um jeito de você conseguir dar um up ainda no seu aprendizado, se você preferir. Atualmente, todos os meus alunos online, eles optaram por esse segundo jeito, que é de a gente conseguir gravar todas as aulas que a gente tem. Então, você tem a opção de gravar todas as aulas que você tem, né? De gravar e deixar tudo numa pasta do Drive, né? Nessa pasta do Drive, tem a gravação da aula em vídeo, tem a gravação da aula em áudio, tem um espaço para colocar esses exercícios, né, as atividades, assim, às vezes eu
passo uma atividade lá na aula e eu coloco a imagem daquela atividade lá, o exercício, nesse bloco de atividades. E tem uma outra pastinha ainda, que é a pastinha de resultados, que é a pastinha onde você coloca os seus vídeos de estudo, para que você sempre consiga ver o seu progresso. Então você está estudando uma coisa hoje, você coloca um vídeo lá. Semana que vem você grava de novo o mesmo estudo e você vê a diferença, tá? Então tem uma pastinha voltada para isso. Mas como é no Drive, como que requer coisas de armazenamento, então a mensalidade ela passa a ser, se você quiser ter a gravação dessas aulas, acesso a essa pasta no Drive, tudo certinho, você precisa pagar apenas R$20 a mais. Porque com esses R$20 a mais, não é para mim, tá? É para você. Esses R$20 a mais eu consigo pagar tudo que eu preciso pagar para que você tenha acesso a essa pasta no Drive. Então, Drive, algumas outras coisas de armazenamento também, eu consigo pagar todas essas coisas para você ter como gravar todas as aulas que você tem. Imagina você daqui 1 ano, daqui 2 anos, com todas as aulas que você teve durante esse tempo gravadas, né? Se precisar lembrar de alguma coisa que você aprendeu lá no começo, você não precisa puxar aqui tanto na memória. Você pode voltar lá e assistir a aula de novo. Você pode reassistir a aula quantas vezes você quiser. Para isso, você tem que pagar R$20 a mais, R$ 169,90, tá? Bom, se você se interessou por esse formato de aulas, clica no botão aqui, que tem aqui embaixo, que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp. A gente agenda um encontro, uma videochamada para a gente conversar melhor e conseguir alinhar todas essas coisas, para atender até alguma dúvida que você venha a ter ainda sobre isso, tá? Então tá, o que você precisa ter aí já para literalmente começar as aulas? Para você literalmente começar as aulas, você precisa de um violino e de um violino ajustado, tá? Não são 2 violinos. É um violino, você precisa ter o violino, tá? Pode ser qualquer violino, sinceramente, qualquer violino. Não precisa de um violino caro e não precisa de um violino muito bom, assim, sabe? Precisa de um violino, só que esse violino precisa estar ajustado, tá? Por quê? O violino ele vem com as cordas altas, ele vem com a pestana desalinhada, a distância entre as cordas errado. Então você precisa levar esse violino para um luthier, para ele fazer os cortes necessários no cavalete, para que as cordas fiquem numa altura boa, que não fique tão alta, para que você consiga ter um bom aprendizado, porque senão vai ficar muito difícil de você tocar, tá? É a única coisa que você precisa para começar as aulas, para vamos ver, entrar na aula e começar a estudar, tá? Para a gente ter o nosso encontro, para a gente conversar e você tirar todas as ideias e alinhar como que funcionam as aulas, até para você entender como que faz o pagamento, aí você já pode clicar no botão aqui embaixo e já mandar mensagem para mim para a gente agendar um horário, tá? Para isso você não precisa do violino, só que para começar as aulas, saiba que você vai precisar. Então, mesmo que você já clique no botão aqui da publicação, já vai atrás de um violino. Arruma um violino, primeira coisa que você faz, arruma um violino. Tá? Um violino, não precisa ser um violino ótimo, maravilhoso, caro. Arruma um violino. Depois que você arrumar um violino, aí você tem que levar ele para ajustar. Então eu sugiro que você arrume um violino, mande mensagem para mim, a gente troque ideia, leve o violino para ajustar e a gente começa as aulas. Eu sugiro que a gente faça essa sequência. Mas se você já quiser já conversar comigo antes de arrumar o violino, já vamos conversar, tá? Mas aí saiba, você vai pro WhatsApp pra gente marcar uma reunião pra gente conversar melhor sobre as aulas. Se você já tiver um instrumento, a gente já começa as aulas desde já, beleza? Clica no botão aqui embaixo para você entrar pro meu time.